Olá, tudo bem com você? Pois é, eu vim aqui falar com você a respeito da situação atual que nós estamos enfrentando, né? Por conta do colapso no sistema de saúde e a dificuldade que os empregados estão encontrando em apresentar o atestado médico para os seus empregadores. Isso é uma realidade e ontem uma das seguidoras minha me mandou um áudio aqui no direct dizendo que o filho dela havia passado por isso, ele testou positivo, foi tentar conseguir o atestado médico para apresentar para o seu empregador e não conseguiu por conta da superlotação. Até mesmo porque no mesmo local em que estão sendo realizados os testes de Covid, estão sendo emitidos os atestados. Pois bem, diante dessa realidade, né, que é uma realidade que nós estamos vivenciando e não adianta fugir, eu vou trazer algumas orientações aqui, depois de algumas pesquisas que eu fiz também, trocando ideia com meu parceiro de trabalho, Dr. Felipe Faim, que é o nosso advogado trabalhista há mais de 10 anos. Então, nós chegamos à conclusão e vamos trazer as informações aqui para vocês. Primeiro ponto, vocês sabem que o índice de contaminação com essa nova variante, ele é muito rápido. Então, por isso que está acontecendo esse colapso no sistema. No entanto, que aqui eu estou olhando aqui, estou abaixando minha cabeça, porque eu estou consultando algumas informações que eu deixei salvas aqui para trazer melhor para vocês. Eu vou estar lendo aqui, por isso que eu não estou olhando diretamente para a câmera, tá? É o seguinte, segundo a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, cerca de 20% dos funcionários do setor em todo o país estão afastados por suspeita das duas doenças, seja da influenza ou da própria Covid-19. Alguns canteiros de obra registraram até 30% dos trabalhadores com atestado médico nos últimos dias. Isso quem relatou foi aqui a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, informou na terça-feira, dia 12 de janeiro, que somente na base do sindicato, 150 agências tiveram de ser fechadas em uma semana por conta de casos da Covid-19. Então, com base nisso tudo, tem uma orientação aqui do Leonardo Weichmann, que é um infectologista, orientando o quê? Que a empresa que puder manter os seus empregados em home office, o momento é ideal, gente. Por quê? Vou ler algumas declarações aqui dele, ó, que ele disse. A Omicron não veio para brincadeira. É uma variante extremamente transmissível, a maioria dos casos são leves, muito provavelmente por causa da vacina, mas estamos observando também casos mais graves. O ideal nesse momento é que as empresas, se puderem deixar seus funcionários em home office, o façam, porque o funcionário vai para o trabalho, vai pegar transporte público lotado, com vidros fechados. Esse é um ambiente extremamente favorável para a transmissão do vírus. Além disso, ele diz também que as empresas não podem dispensar o trabalho presencial. Aquelas empresas, né, na verdade, que não podem dispensar o trabalho presencial, que ela faça escala, que ela faça rodízio entre os trabalhadores, justamente para que seja possível o distanciamento, tá? E ao menor sinal de qualquer sintoma de infecção respiratória, como coriza, tosse, nariz entupido, mal-estar, febre, dor ao respirar ou dor de cabeça, o funcionário deve ser imediatamente afastado do trabalho presencial e observar o isolamento domiciliar. Então, orientações de um infectologista, certo? Para os empregadores. Aí vem a outra pergunta agora que também não quer se calar. Qual que é o ideal para afastamento? 5, 7, 10 ou 14 dias? Cabe a gente lembrar que no início da pandemia, houve uma portaria em que se estipulava o isolamento de 14 dias para quem fosse infectado. Tá? Com o passar do tempo, foi diminuindo, né, de 10, alguns de 7, e agora, a semana passada, teve uma determinação do Ministério da Saúde para que fosse reduzido para 5 dias, o que não está sendo aconselhável pelos infectologistas. Por quê? Porque essa nova variante, ela, em 5 dias, pode ser que a pessoa que está infectada, ela ainda esteja transmitindo, tá? Então, diante disso, qual que é o ideal? Qual que é a orientação que nós devemos seguir, que eu, como advogado trabalhista, aconselho a você, empregador, exigir 7 dias de afastamento. Lembrando que, em que sentido que você está dizendo isso, Fabiana? Com base em quê? A Sociedade Brasileira de Infectologia, né, essa orientação foi dada por eles, que é o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, que é de 7 dias de isolamento domiciliar para assintomáticos e também para pessoas que tenham tido sintomas, mas apresentam melhora deles e estejam sem febre nas últimas 24 horas ao final desse período.
Para quem ainda tem sintomas depois de 7 dias, a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia é de manter 10 dias de afastamento, certo? Então, não é 14, não é 5. O ideal, o aconselhável para evitar mais contaminação e mais riscos ainda são 7 dias. E se os sintomas permanecerem, mesmo depois de 7 dias de afastamento, 10 dias, certo? Outra questão que está sendo extremamente difícil, não consegue atestado, gente. Não está conseguindo atestado, porque lógico, se está em colapso, se você chega, fica 4, 5, 6, fica horas na fila para conseguir fazer o teste, você não vai conseguir, você vai ficar esse tempo de novo para conseguir atestado médico? Então, o que está sendo assim orientado por vários advogados trabalhistas em todo o país, e nós também chegamos à conclusão que deve haver uma flexibilização por parte dos empregadores para abonar para essas eventuais faltas. Por quê? Como que a pessoa já está debilitada ali, porque né, automaticamente a gente sabe que abala muito psicológico, já está ali chateada, debilitada, porque está infectada, seja pela influenza, ou pela Covid, ou pelas duas, porque a gente sabe que já tem casos que está... A pessoa já tá, ainda vai preocupar, porque se eu não apresentar atestado, como é que eu vou fazer? Se eu não apresentar atestado para o meu empregador, eu vou ser mandada embora. Ele não vai aceitar, ele vai querer descontar do meu salário, o que eu faço? E aí no desespero, muitas vezes, esse empregado ele vai lá trabalhar doente. Então isso não pode acontecer, isso tem assim, tem que haver uma flexibilização realmente por parte dos empregadores, certo? E o que a gente aconselha? O que mais que a gente aconselha aqui? É importante lembrar o quê? Que o repouso, né, o repouso semanal remunerado, ele foi tratado lá na Lei 605, no início da pandemia, né? E ela foi alterada. Na alteração foram incluídos 2 parágrafos que dizem que durante o período de emergência de saúde causado pela Covid, a imposição do isolamento dispensa o empregado da comprovação da doença por um período de 7 dias. Ou seja, se o empregado está com suspeita de Covid ou teve contato com alguém que testou positivo para o vírus, pode ficar isolado em casa por um período de 7 dias, como eu falei acima, sem a necessidade de apresentar atestado ou qualquer outra justificativa para sua ausência. Isso está determinado já em lei, entende? Diante da nova redação da lei, o atestado é necessário apenas para afastamento superior a 7 dias, tá? Então, o que é uma solução aqui para o empregado? Ele pode fazer uma autodeclaração. O que é uma autodeclaração, Fabiana? Você vai pegar um papel, um caderno teu, um papel, tá? Você vai pegar e fazer a própria punho. Pega a caneta ali, tá com base, você vai ter que ter o teu teste, o teu teste de Covid. Então, o teu teste tem que estar ali na tua mão, que você tá positivado, que você tem que ficar realmente, que você tem que ficar afastado, isolado, você tem que ficar em casa, descansando, vamos dizer assim, se recuperando. Então, o que você precisa entender, fazer? Você vai fazer uma autodeclaração. O que é? Você vai escrever ali dizendo que você foi no posto tal ou no pronto-socorro. Se for no posto, coloca o endereço do posto. Me dirigi no posto tal, no dia tal, tal hora, fui atendido por tal médico e ali realizei o exame, o teste, o exame clínico e por meio do teste, testei, né, foi constatado que fui infectado e teria que ficar afastado. Só que eu não consegui apresentação de atestado médico por conta da superlotação, não consegui. Você vai falar alguma coisa nesse sentido. Junta, anexa nessa autodeclaração o teu exame e dá um jeito de algum parente teu entregar lá na empresa. Detalhe, gente, detalhe. Você não pode usar essa autodeclaração como desculpa para forjar. Eu vou fazer essa autodeclaração. Então, a Fabiana falou que eu posso fazer. Não, senhor. Você, empregado, que realmente estiver contaminado e não conseguiu atestado, você vai usar essa ferramenta. Mas, posteriormente, você precisa apresentar sim o atestado conforme é previsto em lei, certo? Se você apresentar uma declaração dessa falsa, uma autodeclaração falsa, você pode ser responsabilizado civil, criminalmente e também pode ser mandado embora por justa causa, porque você vai estar mentindo para o teu empregador. Tá? Então o negócio é sério, o negócio não é brincadeira, tá? Isso é uma solução que é permitida, tá? Para que você não fique, mas como é que eu faço? Meu Deus do céu, eu vou perder o emprego. Não, é tudo questão de conversar, tá? Ou encaminha um e-mail pro teu empregador,
ou faz essa declaração junto ao testado, o teste do Covid ali, pede para um parente teu levar lá na empresa. Tudo que é conversado é bem esclarecido, entendeu? Como se diz, você não pode falar, eu não sabia, eu tô falando aqui para você agora, não tem como você alegar que você não sabe, tá? O que não pode, tanto o empregado ficar em desespero e trabalhar doente, e também o empregador ficar exigindo algo que agora ele sabe que tá sem condição. Por que a pessoa vai querer falar que tá com Covid, gente? Não é verdade? A gente sabe o sofrimento que é essa doença, o sofrimento, o que a gente está passando desde 2020. Para que a pessoa vai inventar moda, forjar uma declaração? Mas infelizmente ainda tem pessoas que fazem isso. Então, se fizer, ela tem que estar ciente que ela vai ser responsabilizada civil, criminalmente, pode ser mandada embora, entendeu? Então, assim, eu espero que eu tenha esclarecido para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas infelizmente é um assunto longo, não tem como fazer de outra forma, tá? Espero que eu tenha esclarecido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui para mim, tá? No direct eu faço questão de responder. Mas, por favor, se cuidem. A saúde, ela vem em primeiro lugar, sim. Você precisa ter responsabilidade, você que de repente estiver contaminado, não conseguiu testado, faça isso que eu falei. Dê um jeito de avisar teu patrão, mas não vá trabalhar contaminado, por favor. E você, empregador, tenha um pouco de tolerância. Está um momento difícil para nós, está um momento muito complicado. Porque a partir do momento que você, de repente, não aceitar e forçar que esse empregado vá trabalhar contaminado, você pode estar... Olha, você está arrumando um problema danado para você. E fora que no futuro pode até haver um ajuizamento de uma ação trabalhista. Então, cuidado, as coisas não são brincadeira, gente. A gente tem que ter responsabilidade com tudo que a gente faz, porque a gente vai ser cobrado uma hora, tá bom? Eu espero ter ajudado. Faz tempo que eu não falava aqui com vocês, né? Conto com vocês no meu próximo vídeo e fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.